E aí, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de gramática com o professor Digão. Galera, dando um pouquinho, né, uma pausa aí nas questões de orações subordinadas, né, principalmente as reduzidas que a gente tem visto, nós vamos trabalhar um pouquinho com a variação linguística agora, que é uma parte do estudo da língua portuguesa um pouco mais tranquila, um pouco mais calmo, mais light, né? Não tem aquele monte de nome, não tem aquele monte de classificação, né, para dar uma segurada também na situação, né, até porque senão a gente pira literalmente com aquele monte de oração subordinada para classificar, certo? Então tem algumas coisas na língua portuguesa que tem um pouco que dá, na verdade, um pouquinho mais de prazer assim para estudar, né, um pouquinho mais de leveza, certo? Não é tudo na nossa língua que é super complicado, super difícil e cheio de nome estranho, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem esta aula também e que vocês consigam entender tudo que o prof vai falar, tá? Que vai ser muito útil para tudo que a gente estudar a partir daqui, tá bom? Galera, só lembrando, né, os recados básicos. Nós da escola estamos preparados para atendê-los, então qualquer dúvida, entre em contato conosco, tudo bem? É um momento que nós gostaríamos que acabasse logo, né? Mas enquanto estamos nessa quarentena, nesse isolamento social, este é o nosso contato. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp, podem chamar o professor, enfim, estamos preparados para atendê-los e ansiosos para que isso acabe logo também, tá bom? Então, vamos lá. Galerinha, como o nome já diz aí da matéria, né, variação linguística, a gente sabe que no nosso dia a dia e a gente passa por diversas situações discursivas diferentes, né? Então, por exemplo, você tem conversa com seus pais, você tem conversa com seus professores, você tem conversa com seus amigos. Você conversa pelo WhatsApp, você conversa pelo ao vivo, né? Você conversa passando um recadinho, é, você conversa pelo telefone. Há várias maneiras da gente se comunicar e varia muito a nossa forma de falar, varia muito a nossa forma de escrever, certo? Dependendo de cada situação. Então, por exemplo, a forma como você conversa com um professor seu durante uma aula de língua portuguesa, né, quando você está tirando uma dúvida, e a forma como você conversa com esse mesmo professor, se vocês saírem para ir tomar um lanche na hora do almoço ali, e vocês estiverem brincando, e o professor estiver brincando com você, você não vai falar do mesmo jeitinho que você fala na sala de aula tirando uma dúvida, fazendo uma pergunta para o professor, certo? Isso acontece porque há uma variação na situação de comunicação, né? Mesmo que sejam as mesmas pessoas, ainda que sejam, né, as mesmas pessoas, são situações discursivas diferentes, são contextos diferentes. Isso determina, né, a forma como você vai selecionar as palavras que você vai usar, a forma como você vai se comunicar com essa pessoa, certo? Então, a variação linguística, ela vai trabalhar com todas as possíveis variações, certo? Não só de idade, de trabalho, de situação, enfim, tem de lugar onde mora, né? A gente sabe como o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, como é diferente a forma como se fala uma coisa aqui no Sul e no Nordeste, e no Rio de Janeiro em Brasília, enfim, é tudo muito diferente, né? Por conta do tamanho, da geografia mesmo, da região, certo? A variação linguística ela estuda então todas essas possibilidades que a gente tem de comunicação, né? Todas essas formas diferentes, essas possíveis variantes linguísticas, beleza? Então vamos lá. Galera, para entender, né, o que é variação linguística, o que de fato a gente está estudando, a gente tem de determinar três coisas diferentes. A primeira é a língua, né? Então, o que a gente, além de, né, além disso aqui, né, o que é língua para a gente? É o idioma, certo? Então, é um sistema de sinais e signos compartilhados pela sociedade para fins interacionais, né? Então, a língua portuguesa é o conjunto de palavras que a gente forma por meio de sílabas, que são formadas por meio de letras, certo? A gente ou fonemas, quando a gente está pensando em fala. A gente junta isso, né, para formar palavras. Essas palavras são códigos conhecidos pelas pessoas, né? Você encontra no dicionário e tal, certo? Então, a língua é esse sistema de sinais e signos compartilhados, certo? Aí tem a língua portuguesa, tem a língua espanhola, tem a língua inglesa, enfim, esse conjunto de códigos que as pessoas que conhecem aquela língua entendem e conseguem se comunicar por meio deles. Beleza? O que seria a linguagem? Né? Qual é a definição de linguagem que é diferente de língua? Pode ser considerada como a manifestação da língua.
certo? Sendo chamada de linguagem verbal, articulada, e há outros tipos de linguagem, como a linguagem gestual, corporal. Linguagem, galera, seria a manifestação da língua, né? Então, neste caso, a gente chama de linguagem verbal. Quando você está usando os signos, né, e os sinais, os códigos da língua para se comunicar, a gente chama isso de linguagem verbal articulada, né? Então, como o prof está usando aqui com vocês neste momento para dar aula, a linguagem verbal articulada, ou seja, eu estou fazendo uso da língua e, ao colocá-la em prática aqui para explicar para vocês, isso se chama linguagem também. Tá? Então, é a prática da língua. Só que existem outros tipos de linguagem, que não é somente a linguagem verbal, certo? Por exemplo, se eu fizer assim para vocês. Se eu fizer assim. Se eu fizer assim. Galera, eu estou fazendo linguagens aqui gestuais, certo? Se a gente estiver sentado na carteira assim, a gente percebe uma postura da pessoa. Se a gente estiver assim, ó, o que isso quer dizer? Isso é linguagem. Você entende, certo? E ao entender, isso se torna linguagem. Acontece que é uma linguagem textual, gestual, corporal, enfim, não é a linguagem verbal em si. Tudo bem? Ok. E o que seria uma enunciação? Galera, enunciação é o contexto de produção dos discursos, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem esta aula aqui, a partir do momento que ela se inicia até a hora que ela acaba, é uma enunciação. É uma situação que tem um contexto de comunicação específico, certo? Quando acabar essa aula, começar outra aula, vocês vão ter uma outra enunciação, é outro professor falando de outro assunto, certo? Quando vocês pararem de ver essas aulas e começarem a conversar com alguém aí na sua casa, essa conversa vai ser uma outra enunciação, tudo bem? Cada situação que envolva interlocutores específicos, um motivo específico, o uso da linguagem de uma maneira específica para um fim específico, essa situação toda a gente chama de enunciação. Tudo bem? Então, essa situação comunicativa dentro de um contexto específico. Beleza? A língua é o conjunto de códigos, é o sistema que a gente usa para se comunicar. Quando a gente coloca em prática, a gente chama isso de linguagem, e há outras formas de se comunicar que não só pela língua, certo? Há outros tipos de linguagem. E a enunciação é o momento em que se inicia um contexto específico de comunicação até a hora que ele acaba. Depois começa outra enunciação, a gente tem várias enunciações durante o dia, né? Várias situações que a gente usa a linguagem para se comunicar, ou a língua, enfim. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Entendido isso, quais são as modalidades de linguagem mais comuns, né? Quando a gente está analisando as variantes linguísticas, tem duas que são as mais conhecidas, assim. Quais são elas? A modalidade formal, né? Então, sempre que falar, essa linguagem aqui é formal, não quer dizer que ela é totalmente rebuscada, não quer dizer que ela é cheia de regras, que é aquela linguagem tipo só o Papa tem, né? Aquele português quase latim, né? De onde ele veio. Não é necessariamente isso. Formal quer dizer que eles seguem as normas gramaticais da língua, certo? Aquelas normas definidas para a gente analisar a língua. Então, se tiver dentro das regras, isso é formal, tudo bem? Olha o exemplo aí. Bom dia a todos. Hoje revisaremos os conceitos básicos da física, a qual se configura como uma ciência exata. Aí você percebe que não há erro gramatical nenhum, nem de ortografia, nem de acentuação, né? Nós temos aí, nem de regência, tudo bonitinho dentro da gramática. Então, quer dizer que esta frase aí está na linguagem formal. A informal é o contrário, é quando ela tem desvios gramaticais, não seguem as normas gramaticais, né? Que a gente chama essa informal de coloquial também. Olha o exemplo aí. Bom dia a todos. Hoje estaremos revisando os conceitos básicos da física, onde configura-se como uma ciência exata. Opa, vamos lá. Galera, pode colocar crase antes de a todos? Não. Por quê? Crase antes de palavra feminina e que não esteja no plural. Aqui, além de estar no plural, é uma palavra masculina. Certo? Então, essa crase está errada. Aí está faltando uma vírgula aqui, que é facultativa, né? Mas, porque tem a marca de tempo, o adjunto adverbial deslocado do final, está no começo, então há não é um erro, mas é um desviozinho, certo? Estaremos revisando. Esse gerúndio aqui, ele é possível? Estaremos revisando? Galera, vamos revisar, ou revisaremos, tá? Estaremos revisando não dá certo, aqui é um gerundismo, tá? Beleza. Os conceitos básicos da física, onde? Onde? É a mesma coisa que a qual? Não, né? Onde só retoma lugar. Física não é um lugar, certo? É uma ciência.
Então, não dá certo, tudo bem? E outra, mesmo assim, o pronome relativo atrai, né, o se. Então, tem aqui também um erro de colocação pronominal. Deveria ser onde se configura, mesmo onde estando errado. Então, nesta frase aqui, nós temos uns 4, 5, 6 desvios gramaticais. Aparentemente, você olha para a frase e fala, tá tudo ok, tá correta. Mas, galera, tem de ficar esperto, porque tem muito erro gramatical aqui, e aí esta frase se torna informal. Então, não precisa ser cheio de gíria, não precisa ser a fala do jovenzão para ser informal. Basta que não siga as normas gramaticais, já é informal. Tudo bem? Então, se tiver um exercício lá que o prof peça para você assinalar a frase em que a linguagem esteja informal, o que você vai caçar? A frase que tenha erro gramatical. Tudo bem? Qualquer tipo de erro gramatical já torna aquela frase informal. Ok? Beleza. E aí, galera, tem vários tipos de variações linguísticas. Quando a gente analisa, né, as variações linguísticas, a gente percebe que há várias possibilidades. E aí, para a gente analisar. E aí nós temos algumas aí, né? Então, o que seria a variação linguística histórica? Quando a gente analisa a variação histórica, a gente vê a mudança que há na grafia, na pronúncia, no sentido das palavras com o passar do tempo, né? Então, se vocês olharem para a história da língua portuguesa, você vê lá que algumas palavras, tipo farmácia, era escrito com PH, né? Farmácia. Agora é farmácia. Teatro tinha um C no meio, era teatro. E agora é só teatro. Né? Conforme o passar do tempo, pensa pelo você, né? Antes era vossa mercê, depois vós mercê, depois você. Hoje a gente fala o C, o só faz assim, né? Nem precisa falar mais. Essa variação na forma de falar, né? Essa diminuição, a gente chama isso de variação histórica. Então, é a análise da linguagem, né? Da língua, com o passar do tempo. Tudo bem? A variação geográfica tem a ver com a localização mesmo. Então, por exemplo, se a gente pensar como uma língua é falada em países diferentes, né? A gente fala o mesmo português de Portugal? Em tese, sim. Em tese, a língua é língua portuguesa. Só que a forma como a gente fala aqui e lá são diferentes. O significado de algumas palavras aqui e lá são diferentes, né? Então, tem uma palavra que as pessoas tiram bastante sarro, que é bicha, né? Bicha é fila, lá em Portugal, né? Então você fala assim, eu fui ao banco e peguei a bicha que estava enorme, né? É a fila, né? E a gente usa bicha aqui com outro significado, né? Outro sentido. Então, entre outros, né? Tipo, tem trocentas outras palavras diferentes, né? Para a gente analisar. Se você pegar uma outra língua, por exemplo, o inglês, né? O sotaque, se a gente pensar na pronúncia, o sotaque do inglês falado nos Estados Unidos e o sotaque do inglês falado na Inglaterra, há muitas diferenças, né? Aliás, lá na Inglaterra mesmo, eles falam que só na rua, no bairro da Rainha, lá tem uns 13 tipos de sotaques diferentes, né? Accents, como eles chamam, no inglês. Então, percebam, há muita variação, né? Dependendo do lugar, como essa língua é falada. Beleza? A variação regional, galera, aí você pensa assim, ó, dentro do mesmo país, há diversas características provenientes de falar de um grupo específico de pessoas. Então, por exemplo, a forma como as pessoas na cidade usam a linguagem é diferente da forma como o pessoal do interior, mais caipira, né, tipo um dialeto mais caipira, um dialeto mais próximo de uma região, né? Se você pensar entre os estados, galera, você pega, sei lá, o sotaque do Rio Grande do Sul e o sotaque do Rio de Janeiro, né? Você pega como é diferente, né? O prof colocou ali estados, mas muda o significado das palavras, né? Você pega mandioca, macaxeira, aipim, muda o significado, né, de algumas palavras que, desculpa, muda a forma de falar uma coisa que tem um significado só. Enfim, o sotaque é muito diferente, né? Você vai lá pro sul, as pessoas falam três, né? Três, certinho, não três, igual a gente fala aqui, nem três, como se fala no Rio de Janeiro, né? Então, essa variação regional da própria língua dentro do país a gente chama, né, de regional, como o prof acabou de falar. Beleza. A variação profissional. Galera, essa aí tem muito a ver com o linguajar técnico, né, que caracteriza cada profissão. Então, às vezes você pega os médicos conversando lá, só eles entendem o que eles estão falando, né? Você pega advogado, né, eles têm algum linguajar muito característico, né, de leis e tal, um português mais sério, rebuscado e tal, muito característico dos advogados. Você pega professor, né? O professor também tem um linguajar muito deles e tal, da área. Enfim,
quando você está prestando atenção nessas características de uma profissão específica, a gente tem uma variação, então, profissional. Beleza? Tem a variação de faixas etárias, né? A gente sabe que uma criança não fala igual a um adolescente, que não fala igual a um adulto, que não fala igual a um idoso, são formas diferentes de falar, então a variação de faixa etária também existe. A variação situacional, galera, a gente falou lá no começo sobre a formal e a informal, né? Essas são as mais estudadas, né? São as variantes que mais vão aparecer para vocês, principalmente em questões, tá bom? Então, dependendo da situação, a gente é mais formal ou mais informal. Né? O prof colocou como exemplo aí churrasco, igreja, escola. Nessas três situações, a gente usa a linguagem de maneira diferente. Né? A gente seleciona formas de falar diferentes, certo? Diferentes, né, para cada situação. Tudo bem? E também a variação social, que tem a ver com os níveis de letramento. Galera, aqui não tem a ver com din-din, tá? Essa variação social não é uma questão de classe social, tá? Não tem a ver com dinheiro. Ah, os ricos falam melhor, escrevem melhor, os pobres escrevem pior, escrevem errado. Não tem nada a ver, tá? Ah, Digão, mas pode ser que isso exista. Sim, só que, galera, por exemplo, você pode pegar um jogador de futebol que fugiu da escola quando era pequeno para jogar, nem todos, tá, galera? Tem muitos que tudo. Mas que fala tudo errado. Você vê a entrevista dele depois do jogo, fala tudo errado. Só que você vai ver a conta bancária dele, ele ganha milhões e milhões e milhões por ano. Ou seja, ele é super rico, só que não sabe falar a própria língua. Certo? Isso pode acontecer. Então não tem a ver com dinheiro, né? Você pode pegar, sei lá, uma pessoa que não tem grana, não tem condições financeiras boas, mas que é super esforçada, que estuda, que aprende o que tem na escola e fala super certinho, escreve super certinho. Tá? Então, essa questão de variação social tem a ver com o nível de letramento, ou seja, o contato com as práticas de leitura e escrita. Não importa o dinheiro que a pessoa tem, importa o tanto que ela foi para a escola, importa o tanto que ela teve contato com escrita, com leitura. Né? Essa pessoa ela vai ter uma capacidade linguística, um desempenho linguístico melhor, independente do dinheiro que ela tenha na conta bancária. Tudo bem? Então, a variação social é o quanto a pessoa foi para a escola. Se ela foi pouco para a escola, geralmente ela tem uma dificuldade maior de se enquadrar nos formais. Né? Se ela foi mais para a escola, em tese ela tem mais condições de utilizar a linguagem, certo? De maneira mais próxima da formalidade. Tudo bem? Beleza, então. Seguinte, vamos ver alguns exemplos agora, né, para a gente dar um pouquinho de risada. Galera, olha lá, alguns exemplos de variantes linguísticas. Olha esse primeiro aí. O ancião quedou-se estático e boquiaberto. O velho ficou parado de boca aberta. O coroa ficou na dele mosqueando. O velho encarangou. O cavalheiro de idade avançada permaneceu quieto em atitude contemplativa. Galera, nada mais é que a pessoa ficou assim. O velho encarangou. Tipo, ele ficou parado de boca aberta. Só que, galerinha, olha o tanto jeito de falar isso, né? O ancião quedou-se estático, boca aberta, que chique, né? Super formal. O velho ficou parado de boca aberta, também é formal, mas um pouco mais próximo do que a gente falaria, né? O coroa ficou na dele mosqueando, aí já é um jovenzão, pá, variação, você percebe que já é uma variação de faixa etária, né? Um jovem, não sei quando esse jovem falaria isso, mosqueando, mas enfim. Você percebe que é uma linguagem um pouco mais informal, né? O velho encarangou, velho, né? Olha o jeito que está escrito. Né? Então, você já percebe que tem uma linguagem bem mais informal aí, provavelmente regional, encarangou, porque a gente não sabe o que é isso. Provavelmente é uma linguagem mais regional, então tem uma variação regional aí também. O cavalheiro de idade avançada permaneceu quieto em atitude contemplativa. Isso é mega formal, tipo, até antigo, né? Acho que a gente nem fala, mas assim. Enfim, percebemos aí algumas variantes linguísticas, né? Olha essa. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí vareia, né? Galerinha, então a gente percebe que tem uma informalidade muito grande aí, né, na entrevista de emprego. Com as pessoas às vezes falam assim, inglês é mais fácil, espanhol é mais fácil, português é muito difícil, né? E fica se preocupando em aprender as outras línguas, não que não precise aprender, lógico que precisa, né? Essas linguagens são utilizadas no mundo inteiro e precisam ser aprendidas, mas não deixa o português para lá, né? Para não acontecer uma coisa dessas, né? Beleza? Tem aí também uma informalidade, né? Nessa situação de entrevista de emprego, que se espera uma formalidade maior,
né? E aí o que acontece? A variação situacional aí está errada, está equivocada para essa situação, né? Essa enunciação aí, essa reunião, provavelmente não vai ser boa para essa menina que está fazendo a entrevista, né? Ela vai ser mal vista por este errão aí. Beleza. Olha lá. E aí, compadre? Firme? Não, futebol. Galera, primeiro que há uma ambiguidade aí, né? E aí, compadre, firme? Na verdade, ele estava perguntando se a pessoa está firme, com firmeza, se ela está bem, certo? E o outro respondeu não, futebol, porque ele entendeu o filme, né? Aí também há uma sátira o linguajar regional caipira, né? Que costuma colocar o R mais evidente, assim, né? Então, futebol, firme, enfim. Nós percebemos aí uma variação regional, há erros gramaticais, então a gente percebe uma linguagem mais informal também, né? Então você percebe que é uma situação e que você, veja, a ambiguidade ali do e aí com pá de firme, né? A possibilidade de mais de um sentido, isso é ambiguidade, gera graça, né? É o que gera humor numa charge dessa. Galera, se o prof colocasse isso numa prova, por exemplo, eu ia perguntar, o que causa graça? Né? Qual é a graça desta imagem aí? Aí você ia ter de falar, é o duplo sentido, né, do e aí firme, da palavra firme, que leva o nosso querido que falou não futebol ali a entender diferente, né, e aí ter essa resposta inusitada. Isso que gera graça, o humor, né? E qual é a variante evidente que a gente vê aí? Regional, né? A questão do caipira, beleza? E essa, um caos mineiro, essa é super regional, né? Olha lá, sábado passado era 7 de setembro, estava eu na cozinha tomando uma pinga com mel e cozinhando um quilo de carne com mais de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno parecendo um tiro de guerra. Receita? Mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar, o forno esquentou, o milho estourou, eu falo da galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde que eu vim, de onde que eu tô, para onde que eu vou. Ó, pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Galerinha, aí a gente tem, né, um caos mineiro e um caipira ali do lado para a gente perceber também essa variação regional, né? E totalmente escrito errado, né, galera? Que é para representar a fala, né, de fato da pessoa. Então, bem coloquial, bem regional, né? Beleza. É difícil ler esse texto, é que o prof já leu trocentas vezes, então, trocentas é um neologismo. Eu já li várias vezes, então eu acabo lendo com rapidez, assim. Mas treina na sua casa aí, coloca esse vídeo de novo e fica lendo o Caos Mineiro. Galera, e essa linguagem aí? KKK, putz, esse monte de ponto, né? Ô, meu, uau, né? Mano, velho, ô, louco, ressaca, psil, vê se pode, pirei, observação, risos, haha. Isso daí a gente usa muito em internet, né? Então, é um linguajar situacional da internet. Ele é informal para situações informais. Então, a gente pode escrever assim? Pode. Se a gente está escrevendo lá no WhatsApp, numa conversa, num grupo, né, que permite essa linguagem mais informal, então, tudo a ver utilizar esse tipo de linguagem, beleza? Qual é a variação que a gente vê aí? Situacional, né? Situação de internet ali, ou até de faixa etária, né? Os mais jovens costumam falar assim, escrever, né? Assim. A gente percebe, então, uma variação de faixa etária, uma variação situacional, beleza? Galera, e essa daí? Seja bem-vindo e experimente a linguiça. Linguiça, né? Galera, não tem mais trema hoje, então a pessoa acertou, né? O linguiça está escrito correto. Mas e aí? Seja bem-vindo. Bem-vindo sem hífen, seja com C, experimente em vez de experimente, né? Com X e um E ali faltando. Galerinha, então nós temos aí vários problemas de escrita, né? Então, é informal? É uma situação informal? Então, é uma placa, né, para vender alguma coisa. Não deveria ser tão informal assim, né? Deveria ser mais formal. Como não segue as regras gramaticais, né, essa placa, então considera-se coloquial ou informal. Podemos falar aí que tem um problema de variação social. Essa pessoa provavelmente não foi muito para a escola. Essa pessoa provavelmente não teve um contato com práticas de leitura e escrita, né, muito fluentes. Então, provavelmente ela não teve muita leitura, não teve muita aula de português, né? Você consegue perceber pela linguagem dela como falta, né, reconhecimento de regras gramaticais, de escrita e tal. Então, aí fica claro para a gente, né,
que tem também a questão da variação social. Essa pessoa provavelmente não teve muito contato com práticas de leitura e escrita. Não necessariamente a gente pode falar que ela é pobre ou que ela é rica, certo? Mas a gente pode falar que ela não teve tantas práticas boas de leitura e de escrita na vida dela, por isso que ela escreve errado, né? Escreve mal, digamos assim. Ainda mais para uma situação que é explícita, assim, né? Que você vai colocar uma placa para as pessoas verem e quererem comprar. Quando está escrito tudo errado, é complicado, né? Então, quando é publicado assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com a formalidade da língua. Beleza? Beleza. É isso, galera. Acho que vocês entenderam essa questão de variação linguística, né? Como a gente usa a língua e de modos diferentes, como na hora de se expressar, né? Na hora que a gente coloca a língua em prática, a linguagem, a gente faz isso de modos diferentes em cada enunciação, em cada situação que a gente usa a linguagem, a gente usa de maneira diferente, certo? E aí, o prof colocou aí no final, é isso aí, galera, para a gente analisar, e eu coloquei ali, até a próxima e tamo junto, né? O TMJ. Galera, veja bem, se a gente fosse analisar linguisticamente isso, esse até a próxima, ele seria formal. Esse TMJ é super informal. É uma situação completamente diferente, né? Por que se faz isso? Por que um professor, por exemplo, coloca um TMJ ali, um tamo junto? Para se aproximar do jovem, né? Pensando na variação de faixa etária também. A gente sabe que isso aí é comum dos jovens falarem e tal, como é uma aula na internet, permite que você faça isso aí no final, certo? E eu coloquei justamente para explicar para vocês, né? Como a gente pode perceber a diferença, né? Do até a próxima, do é isso aí, galera, né? O é isso aí, galera, ainda não tem erros, né? Tá formal também, assim como até a próxima, mas o tamo junto, né? Gíria reduzida, né? Tipo, simplificada e pensando nos jovens, né? Então a gente percebe uma variação linguística diferenciada aí também. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Espero que tenham entendido. Vocês também farão alguns exercícios sobre isso. Em breve, o prof. manda. Tudo bem? Espero que tenham gostado e aprendido. E se tiver qualquer dúvida, chama o prof. Beleza? É isso aí. Um beijo. Até a próxima.